Boa noite, Cristiano. Tudo Oi, bem? Graça. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bom. Que ótimo. Eu estou aqui falando, já tem algumas pessoas que estão ao vivo conosco, nos assistindo, e eu vou fazer já uma abertura, porque hoje nós temos muito assunto para conversar e Uhum. vamos ganhar o tempo, não é isso? Sim, sim. Para quem está nos assistindo, eu trabalho com fotografia, com vídeo, e minha área de formação é comunicação social, e sou pós-graduada em recursos humanos. Eu tenho a honra de receber aqui comigo hoje, essa noite, para dividir a tela comigo, o Cristiano Gomes, e uma história fantástica. E eu estou muito feliz, viu, Cristiano, de tê-lo aqui, né, com a sua disponibilidade, né, de estar falando conosco, que eu tenho certeza que vamos ter muita produtividade nesses assuntos. A trajetória do Cristiano é profissional. Ele fez um ano da faculdade de medicina, mas viu que não era o que buscava. Depois ele fez vestibular para psicologia, foi monitor na faculdade. No oitavo período, ele fez uma especialização em epidemiologia e psicologia da educação. E sempre teve interesse pelos processos cognitivos ligados ao desenvolvimento do raciocínio e da inteligência. Estudou em Israel uma teoria ligada à plasticidade cerebral. Fez mestrado em informática na educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em educação na UFMG e pós-doutorado em Braga, em Portugal. Trabalha com estatística e avaliação, especialista em programas de análise de dados, professor de dedicação exclusiva da UFMG e orienta mestrado e doutorado, professor do programa de pós-graduação em neurociência da UFMG e do programa de pós-graduação em psicologia, cognição e comportamento da UFMG. Autor de 3 livros e diversos capítulos de livros científicos. Bolsista de produtividade do CNPq. Um currículo maravilhoso, né, Cristiano? E uma pessoa também maravilhosa que você é, que tem muita força e muita dedicação a tudo que faz. Cristiano, as pessoas que não sabem, você está usando essa bandagem, né, para poder segurar o rosto, é isso? Essa bandagem ela ajuda a estimular a musculatura, a deixar o tônus mais fortalecido, né? Sim, sim, Em função da paralisia, que quando sim, o dietileno glicol ele atua no corpo, ele dá geralmente uma paralisia facial, né? E ok. aí a gente usa essa faixazinha para ela começar a dar um tônus mais legal no rosto, né? Porque no começo fica tudo caído, né? Sim. Eu Então, vou para isso. pedir, eu vou pedir para você tirar a bandagem para a gente conversar. Pode Eu ser? vou tirar. Pode ser. Essa bandagem aqui, eu faço inclusive ela num dia, aí depois, vai chegando agora no horário da noite mesmo, aí eu tiro, aí no outro dia, quando eu tenho um trabalho de novo com a fono, aí volta de novo a fazer a bandagem. Né? Ela me dá Sim, mais suporte, né? Na região da boca, da região, enfim, do sorriso e tudo mais. É uma forma sim, de tentar ativar essa área que ela, graças a Deus, agora já tem melhorado bastante, mas ela estava muito paralisada. sim. Eu vou começar, Cristiano, contando a história, né, desde lá do início. Eu vou fazer só uma pequena introdução e vou deixar você contar, porque a nossa intenção maior aqui da live é mostrar, né, as pessoas nesse bate-papo, elas perceberem, né, o fortalecimento emocional em situações, né, difíceis, quais são os pilares que sustentam esse fortalecimento emocional,
Obviamente, tem uma história por trás disso, né? Nós não temos como guardar essa história. Essa história, ela faz parte, né, da situação. Então, nós vamos fazer isso. O Cristiano sempre gostou de tomar cerveja e tomou a cerveja Belo Horizontina, da Baker, e o lote que estava contaminado pelo dietileno glicol. E aí ele vai contar para a gente, né, Cristiano, todo o processo, como que aconteceu, tá? Antes, eu quero mostrar algumas fotos suas, como que você sempre foi um cara atleta, né? Um cara que fazia exercício, sempre fez exercício físico, sempre preocupou com a saúde. Aqui é a Flavinha, né, a esposa do Cristiano. Está aqui do lado. Isso, daqui a pouco ela vai estar conosco. Ei, Isso, Flavinha, tudo bem? Aqui é a tudo. Isabela, filha deles, Está aqui né? também. Olá, tudo bem? Oi, Flavinha, Isabela, Tem. tudo bem? E aqui começa a história, né? Esse período aqui já foi no final do ano passado, não foi, Cristiano? Que vocês estavam reunidos no... Mas aqui até teve um pouco antes uma história, né? Quando você começou a tomar a Belo Horizontina, não foi isso? Aqui já é dia 21 de dezembro. Vamos Isso, voltar isso. lá em novembro, né? Do ano passado, de 2019. Eu vou deixar você contar. Esse comecinho aí de novembro, nós tivemos a comemoração, a gente já tinha comprado a cerveja final de novembro. Né? O pessoal está me ajudando a lembrar aqui que já o tempo vai passando, né? Compramos na Black Friday, estava uma promoção muito boa, né? 3 caixas. E a partir daí tivemos esse encontro de amigos e eu levei para lá uma quantidade de cerveja para tomar ao longo do dia, do final de semana, né? E naquele dia mesmo que nós fomos, eu senti muito mal-estar, enjoo, uma coisa assim estranha. Mas a última coisa que você vai pensar é que a cerveja pode estar com algum problema, né? Eu até senti o gosto estranho da cerveja, mas eu nunca associei isso com alguma coisa de relacionada a que tivesse algo lá. Você fica atribuindo que é seu próprio corpo, barriga, que não está legal, né? Paladar, etc. e tal. E realmente, mas foi muito estranho, foi muito diferente do usual. Não parecia também. Eu, inclusive, tive que dormir. Eu estava me sentindo com uma dor de cabeça muito forte, muito cansaço. E falei com o Flávio, não, preciso ir embora, precisamos ir embora, porque né, eu não estou me sentindo legal. E não é ressaca, não é... Mas alguma coisa que não está legal. Mas, enfim, voltamos, voltei, e até a gente ia ficar o final de semana todo. Né? A gente ficou triste de ter voltado mais cedo, porque né, a confraternização boa com amigos e amigos que moram em outras cidades, todos se reunindo ali no sítio, né, de um dos nossos amigos. Então, foi a primeira situação que aconteceu, mas aí passa um dia, passa dois, e fica aquela suposição de, não, eu devo ter pegado uma virose, eu devo ter pegado né, alguma, sei lá, passei mal e né, da barriga e tudo mais, aquelas coisas comuns, e bola para frente. E aí, nessa questão, tínhamos comprado 3 caixas, eu tinha consumido umas 7 garrafas no máximo dessa Belo Horizontina. E não tinha cerveja nenhuma e estava lá Belo Horizontina. Né? E eu já tinha colocado na geladeira, e nós estávamos entrando já no período de férias, eu tinha entrado de férias da minha faculdade, e aí eu continuei a consumir né, a cerveja ao longo do tempo, e nesse dia 21 aí eu consumia uma cerveja por dia, alguma coisa assim, para relaxar e tudo mais, né, no final do dia. E desse dia 21,
no nosso prédio, teve uma confraternização, né? É por falta aqui, né? Isso, exato, onde tive mais um consumo da Belo Horizontina, levei ela para consumir justamente, cheguei, acredito, a consumir umas 5 garrafas, mas aí realmente o meu corpo já não saturou mesmo, não aguentou, e no dia 22 eu já estava sentindo muito mal, mas eu comecei a ficar sem força. No dia 23 eu não levantava da cama, não mexia, não conseguia fazer nada, eu fiquei muito quietinho, imaginando que se eu descansasse poderia melhorar. Teria um Natal na casa do meu pai, no dia 23 à noite, mas eu falei, olha, não consigo. E realmente eu senti que a dor foi ficando tão intensa que eu falei com Flávia, né, minha esposa, olha, você me leva para o hospital, né? Era por volta das 22, 23 horas. Me leva porque realmente eu não estou aguentando, está muito intenso, né? E aí chegou lá, eu nem tinha notado, mas eu não fazia mais xixi. Eu tinha ficado o dia inteiro sem fazer xixi. E assim, por uma obra do destino, o médico plantonista foi muito perspicaz de pedir a minha creatinina. E senão eu teria tido aparentemente exames normais e voltaria para casa. E aí a creatinina já indicava uma situação anormal, um valor muito alto, né, que é essa situação complicada dos rins, né? A partir daí foi uma série de elementos que aconteceram, internação, aí internei, né? E você tem uma série de sintomas que vão acontecendo, de problemas neurológicos que vão ocorrendo. O dietileno ele é processado no fígado primeiro, antes de se tornar uma toxina, né? Então, você tomou ele vai te dando problemas e implicações neurológicas ao longo dos dias, né? E deixa eu falar um pouco. É bom que ela detalha mais do que algumas não, mas coisas. Aí, Grazi, a questão é que a gente não sabia o que era, né? Os médicos não sabiam, ninguém sabia nada. Então, isso era muito angustiante, né, para todo mundo. Era uma pessoa que era saudável, sem nenhuma doença pregressa, nada, e de repente está com os rins totalmente paralisados e cada vez piorando mais, né? No dia 24, uma residente passou o Natal com a gente no quarto, um médico, que é meu amigo, o Breno Faria, passou no telefone comigo, a gente em desespero, porque o Cristiano só piorava. Aí, dia 25, ele já iniciou a hemodiálise e ficou ainda uma pesquisa. E aí, por ocasião do destino, que eu acho que era uma coisa programada mesmo, eu e a Camila tivemos contato. A Camila ela é filha do Pascoal, que infelizmente ele veio a óbito, e o marido dele é o Felipe, que está ainda internado no hospital da Unimed. E nós duas que conseguimos, conversando, batendo tudo o que tinha em casa, o que comer, onde fomos, que a gente chegou realmente nesse diagnóstico. Mas eu fiz assim, eu levantei todos assim, noticiei todos os meus amigos, então foi uma busca em conjunta, sabe, de vários amigos meus, de vários médicos, de todo mundo pensando o que poderia ser até a gente chegar nessa conclusão, porque os médicos do Biocor não achavam que, né? E quando eu falava disso, eles não acreditavam que pudesse ser uma cerveja. Como assim? Uma cerveja vai causar tudo isso, né? E depois, aí, graças a Deus, né, entrou a polícia, o inquérito e tudo, e realmente, quando a Polícia Civil falou que realmente era isso, eu tive um alívio, assim, eu até chorei na hora, falei, agora temos como fazer alguma coisa, né? E aí, infelizmente, não tinha o que ser feito, porque o antídoto é o álcool, né? Mas ele só serve nas 72 primeiras horas, e isso já tinha se passado mais, então não havia nada para ser feito. Então é uma angústia se lidar com uma pessoa que está só piorando o quadro. Ele já tinha o quadro de paralisia, ele já estava no CTI, só piorando, e não existe nada para ser feito. Apenas hemodiálise e o corpo dele reagir. Então é uma angústia que, assim, não tem tamanho o que a gente viveu, né?
E dentro disso a gente teve vários momentos. O Cristiano internou no CTI no dia 29 de dezembro e no dia 30 de dezembro, né, antes do Réveillon, eu e a minha filha entramos no CTI e ele estava num estado assim, deplorável, nem falava. A gente tinha que pôr o ouvido assim, na boca dele para escutar. E ele despediu da gente. Ele realmente falou que ele não aguentava mais, que ele estava indo embora mesmo. Não, esse momento foi assim, os piores momentos que a gente viveu, né? Foi muito difícil mesmo. Saímos do CTI, eu e a Isabela nos abraçamos, choramos. Eu falei, não, você tem que fazer alguma coisa, vamos lá, vamos voltar no CTI. E aí que o quadro começou a mudar. Porque aí o médico, o chefe de CTI, permitiu que a Isabela voltasse. E o Cris, ao ver ela, ele quis, foi um motivo para ele viver de novo. Não é isso, Cris? Doía muito a respirar, doía muito, porque a reflexão neurológica, você vai perdendo a força muscular de todas as partes. E quando atingiu o diafragma, aí eu não conseguia puxar o ar, dava aquela sensação de falta de ar muito grande e muita dor para respirar. Cada respirada era uma dor assim absurda, muito forte. Era uma dor abdominal. Dor aqui nessa região torácica, né? Do diafragma, de você puxar e inspirar e exalar o ar, né? E era para cada respiração, era uma dor muito forte. Então, quer dizer, você está vivendo dor o tempo inteiro, né? E aí, só falando assim, um dia que eu dormi com ele, porque foi permitido que eu e a Isabela ficássemos 24 horas no CTI com ele, porque ele estava desistindo de viver, e ao ver a filha e me ver, ele realmente decidiu que ele iria tentar mais um pouco, né? Foi isso que ele falou. Vou tentar mais um pouco, então foi permitido por isso. E uma das noites, acho que foi no dia 1º que eu fui dormir lá, já tinha começado as paralisias, eu dormi com ele, ele completamente passou uma noite inteira com falta de ar. E isso, para mim, foi... Eu até estou pensando nessa questão do coronavírus, do que deve ser isso, a pessoa morrer sem ar, porque para mim foi... Esse, para mim, foi o pior momento. Para a Isabela, foi o pior momento dele falar que ele iria morrer. Mas esse é porque eu tive a certeza que ele ia morrer, que não tinha mais respiração, ele não conseguia respirar. E você passar com uma pessoa uma noite, em claro, com uma pessoa que não tem ar, é a pior coisa que tem no mundo. Eu saí de CTI de manhã chorando, tendo a certeza que ele ia morrer mesmo, que não iria ter jeito dele viver. E eu falo assim, eu vou morrer, eu quero morrer também, minha filha está aí, tem a avó dela, e vai e morre eu e ele de uma vez, assim, de tanto desespero. Liguei para a médica e falei assim, pelo amor de Deus, ceda ele, entuba ele, o sofrimento dele é uma coisa assim que não tem preço, né? Eu acho que é bacana a gente colocar, né, que o Cristiano, ele não ficou em coma, ele ficou consciente o tempo todo, mesmo no CTI. Não é isso, Cristiano, né, Flávio? O tempo todo consciente, sabendo o que estava acontecendo, sentindo as dores, né, e não estava inconsciente. E eu queria saber, Cristiano, como que você, nesse momento que você estava totalmente consciente, como que nesse momento você criava força para poder conseguir superar, né? Momentos de dor psicológica, dor física, vendo as coisas acontecendo, vendo a Flávia, vendo a Isabela, sua filha, ao seu lado, né? E preocupadas. Como que foi esse momento, assim, emocional? Foi bem difícil, mas o apoio incondicional mesmo, né? Da família, né? Dos colegas, da UFMG, dos médicos, do pessoal técnico de enfermagem, da enfermagem. Assim, é tanta gente, dos irmãos, né? Tanta gente que esteve do lado ali, cuidando e apoiando, né? Em diferentes momentos, eu tive pessoas fantásticas. Eu vou até aproveitar o gancho aqui. Cuidando, né? Amparando, né?
Olha só, E gente, os os meus, cartazes, né? Aqui minha os cama, meus alunos, ex-alunos, foi fantástico. O que os pessoal alunos. foi muito generoso, muito assim, deram um suporte fantástico. E é até complicado, né, ficar falando assim nomes, porque foram pessoas muito bacanas, muito legais mesmo. E eu acho que a força veio daí, né? Porque o que que aconteceu? Né, já desde o primeiro momento aconteceu isso, né? Aquele momento que eu realmente fiquei muito fraco, né? A gente fica muito baqueado, o corpo, você vai tendo um processo de comprometimento neurológico ali, que é muito intenso num determinado momento, e aí, por exemplo, já ter a Isabela, minha filha, aí a Flavinha, minha esposa ali, próximo, e depois meu pai e minha mãe ficavam revezando também, sabe, no CTI, aí esse conjunto aí, e o namorado da minha filha também ajudava, então todo dia eles estavam lá. Meus irmãos também, meu irmão veio de Brasília, o outro dos Estados Unidos, vieram para me ver, para me visitar. E aí isso aí te dá força demais, né? Assim, eu estou evitando falar nomes, mas né, eu tenho que comentar assim rapidinho da Kátia, uma pessoa fantástica, que ficou comigo vários momentos ali de noite no CTI. Ela adivinhava o que eu estava querendo transmitir, porque naquele momento ali eu não conseguia falar, né? Eu não conseguia, no máximo, era dar uma mexida no dedo ali, movimentar o olho para indicar. A pessoa indicava, tinha umas letrinhas, a pessoa indicava para mim, apontando, e eu... Né, Ô, Grazi, que a gente fez o seguinte, pensa, ele ficou sem nenhum movimento, é nada. Então, pensa numa pessoa tetraplégica, isso que Uhum, ele ficou. No começo, ele só tinha o olhar, porque uhum, se, o pescoço, nem o pescoço, era topado, a gente tinha que posicionar a cabeça dele, se não caía, era nada mesmo. E como era permitido no começo só eu e a Isabela ficarmos acompanhando ele no CTI, era sobre-humano, a gente já num estado de tensão. De noite, o Cristiano não dormia hora nenhuma, então à noite era também passar acordado, né? No máximo sentado numa cadeira. era muita dor, Eu e a né? Isabela entramos num estado de exaustão. E aí foi permitido a gente contratar uma enfermeira do próprio CTI. A gente contratou e foi a melhor coisa que a gente fez na vida. E que é essa pessoa que o Cris fala, a Kátia, ela é técnica de enfermagem, mas é uma pessoa uhum. que a gente não tem Fantástico. como agradecer essa pessoa. Ela, Gratidão, né? assim, o amor que ela tinha pelo Cristiano, assim, ela é isso, ela conseguia ler tudo que ele queria através do olhar dele, porque ele só tinha um Sim. olho. E depois a gente pegou uma folha com letras e aí falava, aí ele conseguia fazer assim, a gente ia montando palavras através disso, porque ele ainda não tinha dedo para apontar, não tinha mão, não tinha Você não nada, mexeu o dedo, né? né? Depois é que foi tendo, que ele, o dedo ele já mexeu, ele conseguia falar, apontava, né? Então esse apoio da Kátia foi assim fenomenal. E o Cristiano sempre foi uma pessoa muito mais reservada, tudo isso assim, comigo e com a Isabela, realmente é uma pessoa extremamente afetiva. Mas com as pessoas que vêm de fora nunca acharam isso. E ele pedia para a Kátia dormir de mão dada com ele, entendeu? Eu achei aquilo assim, que coisa linda. A enfermeira ficava de mão dada com ele o tempo todo, ou ficava fazendo Uhum. nele, ficava fazendo massagem no pé. Isso tudo ele pedia com os olhos, né? E aí, isso que eu acho que é o amor. E eu perguntei para ele, o que era isso para ele, né, Cris? Eu acho que isso faz muita diferença, né? A gente acaba relegando, colocando a segundo, terceiro plano, por causa dos valores da vida, né? Que você aprende muito mais a questão do sucesso profissional, de se sustentar financeiramente, Uhum. etc. e tal. Né? Essa é uma mensagem muito forte que a gente
ver na vida. E aí é legal, pelo menos passar por tudo isso, é que você resgata outros elementos que são muito importantes e que muitas vezes ficam mesmo escondidos, ficam ali adormecidos, quietinhos, E o que era o toque, né, esperando, para né? você? Assim. Isso que eu queria saber. O que é o toque? Ah, fundamental, porque era aquela ideia de estar vivo, né? Tinha duas coisas que me davam a ideia, opa, peraí, estou vivo, né? Que esse toque, a dor, que era horrível, mas estou vivo, e depois o toque, que era aquela sensação, estou vivo, mas estou vivo bem, né? Quer dizer, a Sim. vida vale a pena de ser vivida, ela né, é boa, então Acolhimento, né? Tinha você alguém ali do meu lado para passar aqui. é importante demais, né? Então, Você você tem esses colocou. dois lados aí, um não legal, mas o outro muito positivo, muito bom também, né? E a gente, muitas vezes, a gente acaba vivendo na vida da gente, esses dois lados, né? Às vezes alguém pergunta para você, né? E aí, como é que estão as coisas, né? E às vezes é paradoxal, mas às vezes você tem até, às vezes você até pode dizer assim, olha, tá uma droga, mas está ótimo também, né? Quer dizer, você vivencia coisas muito diferentes ao mesmo tempo, né? Quer dizer, mesmo dessa crise toda, foi barra pesada, foi um momento de coisas muito boas né, de muita amizade, de muito apoio, né, que eu tive a oportunidade de receber aí das O pessoas. carinho ali que ele teve, um acolhimento, né, da parte técnica do hospital, assim, é fenomenal. Até mesmo a dona do hospital que esteve presente com a gente. É uma coisa que não tem Até para palavras. recuperação, né? Isso ajuda muito, E né? assim, a segurança que os médicos passavam para a gente, os médicos que atendiam realmente o Cristiano, que né, vou falar em 3 pessoas que são realmente pessoas que se destacaram, são pessoas especiais. O doutor Marco Túlio Tanuri, que é um nefrologista, que em todos, neurologista, que em todos os momentos ele estava do nosso lado. Todos, a gente tem um celular de todos. Um dia a Isabela não estava bem, eu liguei para ele, ele falou, não estou no hospital, mas eu vou passar lá só para acalmar a Isabela, tranquilizá-la. Então, assim, gente, que diferença é essa? Que profissional é esse, entendeu? As 2 nefrologistas que a gente ama, que é a doutora Márcia Goulart e a doutora Mirna Silveira, que, assim, é de pegar na mão, sabe? De me abraçar, de chora mesmo, vem aqui, porque a gente tinha que estar forte o tempo todo com o Cristiano, né? E a gente tinha esse acolhimento por trás. E qualquer problema, qualquer dúvida, a gente podia ligar, o acesso era assim, integral. Qualquer hora da noite, do dia, eles atendiam. Então, assim, esse lado humano da medicina que vem mudando, eu acho, assim, essencial. Porque teve médico lá dentro, porque tem médicos e médicos, né? Vamos falar nisso. Teve médico que me chamou numa sala e falou assim, sem eu perguntar nada, você sabe que o seu marido vai ficar com diversas sequelas, né? Eu falei, vai ficar. Vai ficar. Eu falei, quais? Ele vai ficar com sequela na visão, ele vai ficar com sequela neurológica, ele vai ficar com sequela renal. Assim, me deu um prognóstico, né? E ele nem é médico do Cristiano, entende? Eu só ouvi aquilo e, tá bom. E falei, gente, não vai ficar mesmo. E assim, os médicos do Cristiano nunca falaram, não é possível saber, não sabemos, mas tenha fé, sabe? O tempo todo com a gente fazendo assim, ele vai dar certo. Então, assim, a qualidade do atendimento, essa humanidade na medicina é muito significativa. Essas pessoas Com fizeram certeza. muito diferente Eu, do que pensa. eu queria. E ao mesmo lado dos meus colegas e dos meus alunos, ex-alunos, né? A gente, Amigos, né? fantásticos amigos, né? Teve um momento que no começo, né? Eu nem enxergava direito, assim, via tudo embaçado, aquela coisa toda, e eu tinha que fazer um resumo de um trabalho e eu não conseguia nem levantar o dedo ainda. Quer dizer, eu estava consciente,
O pensamento estava... Até lá no CTI, o Cristiano pensava em trabalho, tá? Até aí. Porque ele me mandava, assim, ele conseguia escrever lá que tinha que fazer alguma coisa do CNPq que eu tinha que achar no computador dele. Eu falei, Cristiano, esquece isso. Não podia, aí eu liguei para os colegas da UFMG, vocês vêm aqui para resolver, que eu não estou entendendo nada, não acho, ele fica bravo, que ele não pode falar, faz uma cara de bravo comigo. Aí ele não parou de trabalhar nem lá. Aí agradecimento, né, ao Sérgio, ao Cirino, ao Michael, eles me ajudaram lá na elaboração do resumo, né? Veio vários colegas lá no CTI me dar apoio, escreveram cartas, muitos colegas escreveram cartas, os alunos escreveram cartazes. A diretora da faculdade foi visitar o Cristiano, a reitora mandou apoio, né, por WhatsApp. Diretor, então, assim, isso dá um acolhimento, né? Assim, Cristiano, então, você falou há pouco que é um momento, né? Que não foi um momento bacana, lógico, mas também desse momento que não foi bacana, você falou que você resgatou algumas coisas. Você acha que isso é resgatado ou você acha que isso é construído dentro desse momento traumático, de dor psicológica, dor física? Você acha que isso já estava coisas que você criou para sair, né, essas forças, esse fortalecimento que você teve, foi construído ou ele foi resgatado, que você falou? Eu acho que foi mais resgatado do que construído. Tem algumas coisas que realmente a gente tem um potencial ali que fica mais quietinho, né? Mas eu acho que foi mais resgatado do que construído. Agora, o que eu acho que foi muito importante é isso, né? Quer dizer, eu acho que essa superação, na realidade, é esse ombro amigo, né, das pessoas, esse apoio, né? Todo dia ali, minha mãe, meu pai, minha filha, minha esposa, né, me dando apoio, me dando suporte. Tinha alguns momentos que eu ficava desanimado para baixo, e eles me botavam para cima, né, e me davam apoio. E aí você precisa de uma ajuda, você fica preocupado, aí seu colega te dá uma ajuda, né, ele te fala, ela te fala, não, fica tranquilo que as coisas vão estar bem encaminhadas. Isso dá uma sensação, né, de amparo e que você tá junto, que as coisas sim, são integradas, que você não está sozinho e que todo mundo está ali no mesmo barco, né? No fundo, a vida é uma coisa que está todo mundo junto. Eu acho que isso é... Perdemos um pouquinho só da conexão, já que volta. Pessoal, é assim mesmo, ao vivo, conexão às vezes cai um pouco. Com as pessoas que eu gosto e continuar nessa situação de interação, de apoio. E aí foi meio que automático, assim, eu não parei muito para pensar que, nossa, eu estou tendo força nisso aqui. O que eu sentia mais era o apoio, né? E, ao mesmo tempo, muito grato por esse apoio, né? De sentir essa generosidade toda. Aquilo ali, naturalmente, me brotou uma força que eu acho que, né, ela me ajudou, porque era tudo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, você tendo ajuda, né? Por exemplo, você não mexe nada, o corpo, no começo você não mexe nada, mas aí você tem uma técnica de enfermagem bacana, que tem paciência, que movimenta o seu corpo lá, mas te faz de uma maneira gentil e tal. Então, eu acho que isso aí é que faz a diferença, porque aí você mesmo observa, poxa, né, tá tão bacana, a pessoa tá te tratando tão bem e tal, você
fica junto, fica numa parceria ali de melhora, né? Então, eu acho que essa parceria realmente de amizade, de carinho, de respeito e tudo mais, isso é muito bom. E eu acho que isso é que faz essa força, ela constrói essa força conjunta, né? Então, eu acho que valorizo muito isso, né? É lógico que, evidentemente, eu posso ter feito alguma parte nessa questão, né, de superação, mas eu acho que talvez o único mérito meu tenha sido aceitar a força que as pessoas mesmo estavam me dando, né? Quer dizer, eu acho que você aceita essa eu queria força, te, você fica forte, né? eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente passa por problemas, né, graves na vida, a gente pensa primeiro em Deus. Deus, eu não estou falando de religião, não, estou falando de Deus, uma força maior, né? A fé. E você era um cara que já tinha, né, alguma ligação com a fé, ou com, né, essa força da fé, e na hora que você estava dentro do CTI, você recorreu a essa fé sua, a Deus ou não? Como que foi isso? Eu tive um incentivo muito grande da Flávia, da minha esposa, para essa questão da fé, né? Eu como pessoa, nunca fui inclinado a uma crença específica a Deus, no sentido de que normalmente Deus é visto por uma pessoa de barba branca, né, como se fosse um Papai Noel, né? Então, nunca me agradou muito essa ideia de Deus. Mas, no sentido de espiritualidade, eu tinha alguma, como é que fala, alguma posição positiva em relação a isso na adolescência, mas o tempo vai passando e eu também vi muita gente mexendo com a espiritualidade, que no fundo o interesse era muito mais de financeiro ou interesse de promoção do seu próprio ego e geração de poder, que eu fui também tendo muita preguiça com relação a essa questão do Uhum, espiritualismo, sabe? Então, uhum, isso passou, e ao mesmo tempo, na ciência, né, você vai gerando com uma perspectiva de trabalhar mais com evidências e tudo mais, né? Eu trabalho muito com estatística, uma base fundamental da estatística é a aleatoriedade, né? sim. E o pessoal comenta muito que isso, em tese, seria uma oposição. O meu laboratório mesmo, né, da psicologia, chama laico, né? A sigla dele, não foi à toa, foi intencional. Eu sempre acreditei muito nessa ideia do pensamento livre, e também as religiões, de uma certa maneira, historicamente, sempre estiveram relacionadas a dogmatismo, né? A um pensamento mais inflexível e menos aberto às mudanças e novidades, né? Uhum. Então, isso tudo me levou aí em caminho oposto. Mas eu retornei, e já algum tempo antes eu já estava retornando. Não, mas aí é interessante, não é que você retornou. 2 meses antes, eu vou aparecendo assim de vez em quando. Ela vai dando os pitacos, Foi em né? dezembro, né, que ele teve o problema, final de dezembro. Por volta de final de setembro, o Cristiano começou a falar sobre o espiritismo. E ele queria estudar sobre o espiritismo. Ele tem um irmão que já estudava e tudo. E ele mesmo me chamava, vamos assistir aqui essa palestra, vamos. E eu não estava nesse momento, estava fazendo um tanto de coisa. Acabou que eu não assistia. E ele começou a assistir sozinho. E todas as noites em diante, ele começou a dormir escutando palestras de espiritismo. Como isso, assim, do nada, será que é coincidência? Não, eu não acredito em coincidência, sabe? Você pensar aí 2 meses antes, 2 meses e meio, ele se ligar à questão da espiritualidade, um dos professores que Uhum. foi visitar ele me falou que em uma banca de doutorado lá, depois da banca, o Cristiano tocou no tema Deus, que eles ficaram assim, Deus? Como assim, né? O Cristiano falando de Deus? Porque geralmente eles, né, têm esse pensamento mais crítico, que eles não são voltados a isso, e chamou a atenção deles. O Cristiano ter falado que ele acreditava sim em Deus. Uma coisa que ele não tocava.
Então, não sei, ainda a gente não consegue entender, mas eu acho que isso tudo tem um propósito, sabe? Sim, Isso sim. tudo, o Christian veio tendo contato com a espiritualidade, talvez para falar assim, olha, eu existo, eu estou aqui, né? Você vai passar por isso, mas conte comigo. No CTI ele não conseguia falar nada disso, eu falava assim, Cris, você sabe rezar o Pai Nosso? Ele só fazia tipo que não. Eu falei assim, uma vela, um terço na mão dele, falava, tudo bem, eu vou rezar, você vai repetir na sua cabeça. Então eu rezava o Pai Nosso com ele, e ele rezava mentalmente, né? E o quarto do CTI ficou cheio de santo, de tudo. Minha cunhada me mostrou, né? Me levou na igreja, chama Desatadora dos Nós, eu fiquei devota dela. Falei com o Cris que eu pus ele devoto, ele falou, fez que sim, que ele ia ficar devoto dela, sim. E aí eu rezava Uhum. sempre lá com ela. Eu também, nunca fui uma pessoa de fé, minha filha muito menos, né? Então isso mudou realmente. E na Eu hora tenho. eu cheguei a brigar com Deus no momento, né? No momento que eu fiquei sabendo, Uhum. meu Deus, por quê? Que ódio, que isso. Só que Uhum. depois eu fiz as pazes, porque a única pessoa que eu podia contar era com ele. E a hora que eu contei, eu tive uma força, mas uma força, eu não tinha dimensão da força que eu tinha para dar conta de tudo que a gente passou, né? E eu ali muito Inclusive, para Deus. vocês receberam muitas coisas de pessoas que vocês nem conhecem, né? Até assim, não estou relacionando a religião, mas né, vocês receberam essa imagem, não foi? De uma pessoa que a gente nunca viu, né, na vida, que viu o nosso caso pela internet, que mandou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, abençoada porque teve graça, a solidariedade, porque todo mundo fala, o mundo está muito ruim, o mundo é muito mau, as pessoas são muito más, e eu também comprava essa ideia, assim, sabe? Mas diante de tudo que nos aconteceu, a gente teve muito mais contato com pessoas do bem. E foi ajuda que foi aparecendo de todas as formas. Eu vou até complementar aqui, Grazi, falando disso, das pessoas. No Sim. início do... Quando meu pai ele foi internado, né, durante o período do diagnóstico ainda, que estavam tentando diagnosticar ele, estavam achando que era uma possível doença genética chamada síndrome hemolítica urêmica atípica. E para o tratamento dessa síndrome, teria que fazer um tratamento que chama plasmaférese. E isso precisaria de doação de plasma, que é a mesma coisa que doação de sangue. E eram mais ou menos 100 doadores por dia de tratamento. Por tratamento, quer dizer. E a gente ficou desesperado. Como vamos arrumar 100 doadores sangue no final de ano, Natal, Réveillon, tipo, quase impossível. E eu fiz uma campanha nas redes sociais. Eu, inclusive, deixei o meu número de telefone, porque muitas pessoas suspeitam, às vezes, querem verificar se é verdade. E o tanto de mensagem, de ligação que eu recebia por dia era inacreditável. Inacreditável mesmo. A quantidade de pessoas que estavam se dispondo a doar e o banco de sangue do hospital que meu pai estava internado era só deles. E aí, Nova Lima, Solidariedade, né? então eu fiquei pensando, nossa, as pessoas, Mas, quem sim. vai para Nova Lima, né, para doar sangue? Minas, outros difícil, locais né? são no centro, muito mais acessível. E assim, foram mais de 90 pessoas que foram doar sangue para o meu pai, porque no final a gente consegue pegar uma lista com todos os nomes. E sabe, a solidariedade Esse dia, das né? pessoas Solidariedade. Olha só que bacana, né? foi assim, uma quantidade inacreditável de pessoas que me mandavam mensagem perguntando se ainda estava precisando de doação, se quer ir. Ai, é porque me ligava assim, eu tenho uma academia no bairro X, eu tô querendo deixar aqui na minha parede, é de verdade? Eu falava, não, é verdade, é meu pai, sabe? Então, foi uma corrente de positividade de todos os lugares possíveis. Foi muito bacana, foi muito bonito perceber isso mesmo. A força vem, né? A gente percebe de vários pontos mesmo, né? A solidariedade. Ontem mesmo a gente estava falando aqui sobre isso com o Klaus, a gratidão, né? O amor verdadeiro, a família, né? A fé de alguma forma, né? Cristiano não falava em Deus, passou a falar em Deus. Então, assim,
é um monte, são vários pontos, né, que começam a surgir aí nessa história toda. E, Cristiano, quando que você começou a perceber que você estava começando a melhorar, que a coisa, a roda estava girando e você estava mudando o seu estado? Você estava já andando para melhora. Como que É, foi? ah, nesse sentido, eu sou bem aventureiro, assim, para tentar melhorar, né? Com certeza. Eu fico tentando ir para frente o tempo inteiro, né? Então, Sim, sim. é, aí teve uma época que eu estava muito inchado, porque eu tomava muito líquido, e no CTI você toma muito líquido para fazer a hidratação de soro alimentar, remédio, tudo é via oral, né? Você Uhum. fica todo entubado e vai tudo, né? Seja por região do sangue, catéter ou, né, laringe, você ingere ali oralmente, né, sonda. Uhum. Então, eu cheguei quase a pesar uns 120 quilos. Eu estava, agora, aí depois eu voltei, aí eu fui a 76 e agora eu estou com quase 79. Mas para andar, né, Cris? Então, era um desafio para levantar a perna, levantar o braço. E vale só lembrar que o peso dele era aproximadamente 86. 86 Passou para e passou para 120. E Eu ele quero mostrar. Eu tô com umas fotos aqui que a Flávia me passou, que eu acho que é bacana da gente mostrar para ver essa evolução. Olha só, aqui essa foto é de 10 de março, não é isso? isso. Depois aqui, ó, 13 de março. Aqui, ó, dessa para essa, Olha a diferença da Uhum. boca, né, agora, três comparado. dias, 3 dias, olha a diferença, né? Essa a parte neurológica, né? Porque aí eu já estava com 76. Não estava com 76, mas eu já tinha baixado consideravelmente Então, um bem o sorriso, peso. leve sorriso, né? Que aí o tônus muscular, o trabalho que a Fono foi fazendo comigo, e ela Hum, faz estimulação no rosto, e que tem, então, sim, causado uma melhora muito legal, né, no E a feição tônus. está muito mais leve, né? Então. sim, sim. Eu até comentei, gente, com o Cristiano, com a Flavinha, com a Isabela, o dia que a gente conversou, eu fiquei assim extremamente feliz porque eu venho acompanhando, né, vocês nas redes sociais desde o acontecido. E quando eu fui conversar com o Cristiano, eu fiquei assim super, super feliz porque eu vi uma melhora. Eu estava esperando uma coisa assim, de repente eu vi outro cara ali, um cara, você tá com vida mesmo, assim, ó, É, com luz, né? Um desenvolvimento muito bom e cada vez melhor, tá muito bom mesmo, muito bom. E uma É, força de vontade enorme, né, Cristiano? por exemplo, no CTI, pô, era, às vezes começava a mexer o dedo, aí a mão, aí ficava mexendo. Aí, se pudesse mexer o braço, aí eu mexia no braço. Aí, se Você conseguir teve que mexer a perna, ficava recomeçar, mexendo a perna. você teve que recomeçar tudo, né? Aprender a Tive comer, a andar, a respirar, enfim, a o quê? respirar. Eles dão, o fisioterapeuta dá um tubinho, aí você sopra, para o seu pulmão começar a voltar a ampliar de novo. Aí, Grazi, por exemplo, a fisioterapeuta, né, a Lívia lá no CTI, falava assim: olha, Cristiano, você tem que levantar o braço, vamos supor, 10 vezes. Ele passava fazendo, ela não estava lá, passava o dia inteiro fazendo, entendeu? Doía, cansava, mas ele não parava, porque o desejo de melhorar era imenso, né? Então ele não Uhum. passava, não parava de jeito nenhum. Tinha que fazer uma bicicleta, e ela falava: tá bom. Ele falava: não, eu quero mais. Aí quando foi tirando o respirador, né, da respiração mecânica, é uma dor muito grande.
E aí falava primeiro 15 minutos, aí ele ficava 15, ele falava, deixa mais 5, por favor. Ele morrendo de dor, mas ele sempre teve essa força da superação, né? Mas isso eu atribuo também porque o Cristiano foi atleta, né? Foi jogador de futsal, tudo isso. Então, ele tem esse perfil, ele sempre teve o perfil da persistência, da determinação. Quando começou, ele tinha quadro de desautonomia, então ficava em pé, ficava completamente tonto, não tinha regulação de temperatura. Então, às vezes, no maior calor, ele tinha que ficar com 4 cobertores. Né? Assim, uma coisa impressionante. E ele não desistia e não teve momentos de desânimo, mas muito poucos, sabe? Muito poucos. E mesmo em casa, eu muitas vezes fiquei abatida e ele não, ele vai e desce, e eu quero fazer academia, e eu quero melhorar, e deixa eu ver se eu estou ganhando força, sabe? Assim, ele está voltado para a luta dele, para a recuperação. Pela medicina, a gente já viu, hoje a gente foi num médico para olhar sobre o transplante, os rins parecem não ter volta mesmo, sabe? Então, o que teria que fazer, o que vai ter que ser feito é um transplante. Hoje a gente conhece um médico fenomenal que trabalha com o transplante. A gente apaixonou um médico do Hospital das Clínicas, o Dr. Fernando, e a gente vai lutar por isso o mais rápido possível, né, Cris? O transplante aqui em Belo Horizonte é mais demorado, vamos pensar em ir para o sul do Brasil, né? Para Santa Catarina. A gente está começando a movimentar, sabe? A gente quer o melhor. Aconteceu, é uma tragédia horrorosa. Eu passei por um momento de revolta, de ódio mesmo. Né? O Cristiano é uma pessoa super bonita, com um físico lindo e tudo, e né, de repente ter acabado um tanto de coisa, mas aí depois você vai ressignificando tudo isso, né? E não, a gente tem que buscar melhor, a gente tem que buscar se tratar, né, Cris? E é isso que o Cris está focado o tempo inteiro. Olhar para frente, né? Ficar lamentando, não ficar reclamando, e sim trabalhar para que as coisas melhorem de fato, né? Olhando para frente e fazendo a parte, né, que cabe para poder também ter a melhora. E aí, falando da Baker, né, Cris? Assim, a gente também se solidariza a todos. Nós nos tornamos uma família. Então, tem várias vítimas em estados assim, muito comprometidos, muito delicados. E estamos juntos com eles, sabe? Apoiando o tempo inteiro, lutando para eles receberem ajuda, sabe? Isso a gente não desiste, né, Cris? Assim. Isso é importante porque, inclusive, nós criamos uma amizade, não temos contato com todos, né? Que são muitos casos, mas há um grupo relativamente substancial que se formou, inclusive, uma amizade de respeito, de carinho, de cuidado, né? Que a gente passa a ter, inclusive, contatos, né? Que a gente conversa, que a gente troca, né, ideias e pensamentos e vivências e graças a Deus assim melhorando uma coisa é um alento para o outro, né, e isso então criou esse apoio mútuo que é muito importante. A gente espera que as coisas melhorem, né? Todos precisam de muito tratamento, e a longo prazo, inclusive. Porque, por exemplo, mesmo que eu consiga um transplante, o transplante, a pessoa não é considerada uma pessoa com saúde plena. O transplante também é considerado como é que fala? Não é uma cura, é um tratamento. Ele é um tratamento porque a vida toda você tem que tomar os imunossupressores e que tem repercussão no corpo, tem repercussão de gasto, né? Você vai ficar tendo um gasto para a sua vida toda que você tiver. Então, assim, realmente é uma tragédia o que aconteceu. A voltar quem era o Cristiano, não tem como. A saúde não vai ser nunca mais a mesma. Tem volta, né? E assim, o que sempre magoou imensamente e continua magoando é a postura da empresa.
né? Que sempre falavam que era solidária, que era uma empresa humana, que prestava atendimento às pessoas, às vítimas, com o telefone, com atendimento psicológico. Isso nunca aconteceu, sabe? Então, isso machuca imensamente, imensamente todos. Eu até queria divulgar aqui que no Instagram tem um perfil, @vítimas, no plural, _Baker. Isso. Aí, quem tiver oportunidade também de conhecer outros casos, quiser participar do grupo, né? Eu acho que é bacana, tá sendo solidário a isso também. Inclusive, eu vi que tem um caso, pode ser até que tenha mais, eu não tenho conhecimento, de pessoa que teve 1 ano atrás. Sim, né? começou no final de 2018. Olha só, isso nunca foi, né? Então, nós temos o José Oswaldo, que ele está há 1 ano e quase 3 meses no CTI. Imagina o que é isso. Caramba. É uma loucura. Uma loucura. Isso é muito sofrimento e eu acho que isso, né, a gente batalhar primeiro para mostrar que isso ocorre, porque inclusive também a gente inclusive tem dito isso, que a questão da alta, inclusive o nome alta, ele pode dar uma ideia muito equivocada, porque muitas vezes o paciente ele tem alta no hospital, mas ele vai para casa, monta um CTI inteiro dentro de casa, que muitas vezes a pessoa não está nem orientando ainda direito, sabe? Então, tem muitas pessoas nessa situação e que estão é um sofrimento muito grande, né? E a gente, querendo ou não, você fica né, indignado, ao mesmo tempo também. E aí que eu acho que essa questão do apoio das pessoas ajuda, porque não é muito. Aqui no Brasil a gente não tem assim um prognóstico tão legal, né? Para a questão que isso demora demais, é muito moroso, né? Os processos são muito lentos. Você tem a luta em diversas instâncias, então aquilo te desgasta absurdamente, né? Às vezes se ganha, quem vai ganhar é o neto da Isabela, né? Maneira de falar, né? Mas é muito moroso. Então, assim, agora o que faz a gente acreditar muitas vezes, a necessidade de justiça, porque, né, mesmo se tiver toda essa postergação, essa morosidade, e a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas pelo menos a gente luta, porque se você não lutar, você está consentindo, né? Eu acho que essa é a última coisa que a gente pode, no caso, estar fazendo. E aí eu acho que a gente criou esse grupo, né? Esse grupo que eu acho que... Vai cortar a nossa live. Vai cortar a live, nós temos 30 segundos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Uma família nota 1000 aí, muito conectada. Te desejo muito sucesso nessa recuperação e com certeza ela vai acontecer. Tá? Sexta-feira nós vamos fazer o fechamento.